Você já parou para observar, com o mínimo de honestidade intelectual, como a indústria do entretenimento trata você hoje em dia? Existe uma tendência epidêmica, quase paternalista, que beira o insulto cognitivo. A indústria moderna não quer que você jogue, ela quer que você seja pastoreado. Em sua ânsia desesperada de agradar investidores, vender microtransações e maximizar a tal da retenção, as grandes produtoras transformaram mundos abertos em imensos parques temáticos artificiais. São caixas de Skinner glorificadas. O indivíduo, você, é constantemente guiado por setas luminosas que ofuscam a tela, radares interativos que apitam a cada passo e tutoriais invasivos que congelam a ação para te ensinar pela 10ª vez como abrir um menu. O jogador contemporâneo é tratado como um turista com amnésia, incapaz de navegar pelo próprio quintal sem a assistência de um roteiro pré-fabricado e mastigado. E é exatamente neste contexto de mediocridade anestesiante, onde a sua inteligência é subestimada a cada segundo, que Elden Ring, a magnum opus dirigida por Hidetaka Miyazaki, emerge. Ele não surge como um mero produto de consumo para preencher o seu fim de semana. Ele se manifesta como um motor psicológico impiedoso, um triturador de egos. O sarcasmo inerente, a piada cósmica de toda essa situação reside no seguinte: nós, o público moderno, supostamente exaustos pela rotina, moídos pelo capitalismo tardio e em busca de puro escapismo descerebrado, encontramos a nossa verdadeira catarse ao sermos atirados de cabeça em um universo apocalíptico que é absolutamente indiferente à nossa existência. Elden Ring não te oferece uma fantasia de poder reconfortante onde você é o escolhido desde o minuto zero. Muito pelo contrário. Ele te posiciona como um maculado, uma entidade frágil, insignificante que morre para ratos gigantes em um porão sujo. O jogo te joga na lama e exige que o sentido da sua existência ali seja construído através da dor, da exploração paranoica e da interpretação pessoal. Hoje, nós vamos descer até o abismo filosófico de The Lands Between. Vamos dissecar a neurobiologia da sua exploração, a estética do terror, a psicologia da sua build e o tribunal existencial que são os finais desse jogo. E, ao final, você vai entender cientificamente por que nenhum outro jogo parece ter graça depois que os créditos de Elden Ring sobem. Os seus primeiros passos fora da caverna do conhecimento, empurrando aquelas portas em direção à vastidão de Limgrave, marcam um evento psicológico definitivo. A luz cega os seus olhos. A porta não se abre para um corredor linear pontilhado de objetivos brilhantes, NPC sorridente e missões primárias. Ela se abre para uma paisagem colossal, hostil e escandalosamente silenciosa sobre o que você deve fazer. A ansiedade imediata que atinge o seu córtex pré-frontal ao avistar a imponente Térvore e logo abaixo o infame sentinela da árvore patrulhando a área é quase palpável, mas logo em seguida essa ansiedade é substituída por uma percepção intoxicante, quase assustadora, de liberdade. A psicologia moderna traduz essa transição através da teoria da autodeterminação. A teoria postula que o nosso bem-estar intrínseco depende da satisfação de 3 necessidades primordiais: competência, pertencimento e autonomia. Em oposição ao design tradicional que te aprisiona em uma arena até que você vença um chefe que bloqueia o enredo, Elden Ring te concede uma agência absoluta, quase opressiva. O fracasso diante de um inimigo não é um beco sem saída, é uma informação. Você tem a autonomia de dar as costas para o sentinela, vagar a esmo até um pântano envenenado em Caelid, ser estraçalhado por cães mutantes, explorar as brumas melancólicas de Liurnia, encontrar uma arma nova e retornar horas depois, por vontade própria.
A autonomia de escolher as próprias batalhas cria um laço de motivação intrínseca formidável. A dificuldade não é uma punição, é o atrito necessário para que a sua autonomia tenha valor. Então você chega em Margit, o agouro In caído. search of the Elden Ring, emboldened by the flame of ambition. Margit não é apenas o primeiro grande obstáculo mecânico. Ele é um professor estoico vestindo trapos. Ele foi posicionado ali deliberadamente para quebrar o seu ego de jogador de mundo aberto. Seus ataques possuem atrasos antinaturais. Ele pune a sua impaciência, ele pune a sua ganância de querer dar um golpe a mais, ele pune o seu pânico de rolar antes da hora, ele te ensina o que a psicologia chama de desamparo aprendido, para logo em seguida exigir que você desenvolva uma mentalidade de crescimento. E o brilhantismo reside no locus de controle interno. A responsabilidade pela derrota raramente é do jogo. As caixas de colisão, hitboxes, são brutais, milimétricas, porém justas. Se você tomou uma machadada no meio do peito, você sabe que apertou o botão errado. Ao aceitar que a culpa é sua, você automaticamente entende que a vitória está sob o seu controle. Isso engatilha o fenômeno neurobiológico da oclusão cognitiva. A banda de processamento de informações da mente humana é estreita. Quando você enfrenta a valquíria cega Malenia ou tenta sobreviver ao horror polifônico de uma invasão, o seu cérebro redireciona 100% de seus recursos cognitivos e adrenérgicos para a sobrevivência motora imediata. O resultado ironicamente terapêutico? Uma paz mental paradoxal. O ambiente hostil te arranca violentamente do mundo real. Suas contas, suas crises existenciais, suas incertezas amorosas, tudo é cognitivamente ocluído. O estado de flow que você alcança não é a paz do repouso na rede, mas a singularidade rítmica de uma dança sangrenta onde o menor erro é fatal. É uma meditação através do pânico controlado. Se a mecânica de combate domina a sua neuroquímica, o desbravamento geográfico de Elden Ring sequestra a sua alma. Para entender as reações físicas, o frio na espinha que este jogo causa, nós não podemos usar vocabulário de game design. Precisamos convocar a estética filosófica do sublime, teorizada por Edmund Burke no século XVIII, elevada por Immanuel Kant e obscurecida por Arthur Schopenhauer. O sublime difere radicalmente do belo. O belo conforta, o belo agrada. O sublime te esmaga. Ele envolve uma mistura indissociável de terror absoluto, percepção de aniquilação e atração magnética. Pensemos em Burke e o sublime visceral. Ele afirmava que o sublime deriva da obscuridade, do poder sombrio e da sensação iminente de morte, contanto que o observador esteja a uma distância segura. Quando o céu de Limgrave repentinamente dá lugar à aberração atmosférica de Caelid, aquele céu vermelho pútrido, o solo infectado por fungos gigantes, corvos de proporções jurássicas de bicos encharcados de sangue e a música que é apenas um zumbido atonal doentio. Caminhar por Caelid atinge os exatos centros nervosos primitivos que Burke descreveu. O jogo manipula a percepção de perigo para criar um assombro sensorial que beira o masoquismo estético. Você sente asco e pavor, mas a tela da TV atua como o vidro do zoológico, cristalizando esse pavor em pura fascinação mórbida. Mas é Immanuel Kant, com seu sublime matemático, que explica os momentos em que o seu cérebro simplesmente congela. Kant dizia que o sublime ocorre quando nos deparamos com algo de magnitude tão colossal que desafia as faculdades da nossa imaginação. O cérebro não consegue medir. O exemplo definitivo disso
Em toda a mídia digital, é a primeira descida ao rio Siofra. Você encontra um elevador modesto na floresta. Aperta o botão. Ele desce profundamente pelo núcleo da Terra por um tempo excruciante. Você espera catacumbas, mas quando as paredes se abrem, revela-se uma vastidão subterrânea incomensurável. Não há teto de pedra escuro, mas uma abóbada cintilante, um milagre luminescente que simula um céu estrelado imaculado, flutuando acima de ruínas ancestrais. A quebra abrupta de expectativa e a expansão absurda do espaço tridimensional provocam uma falha no cálculo mental. Você se sente um átomo. Schopenhauer iria além. Ele olharia para a arquitetura de Lendel, a capital real, com o cadáver daquele dragão fossilizado cobrindo metade da cidade, e diria que o sublime ali é a constatação da vontade cega e irracional do universo. A arquitetura de Elden Ring não é construída em escala humana. As portas têm 30 metros de altura. Os tronos são para gigantes. O mundo não foi feito para você. Ele apenas existe como um testamento sepulcral a eras divinas que já colapsaram. Descobrir uma nova região não é avançar de fase, é sofrer um choque metafísico da sua própria irrelevância cósmica. Prosseguindo na análise de como o jogo disseca a sua psique, devemos examinar a mecânica mais íntima do RPG, a distribuição de atributos, a sua build. Com um arsenal que excede centenas de armas, feitiçarias primevas e encantamentos heréticos, o cálculo numérico em Elden Ring rapidamente transmuta-se em uma sessão de psicanálise. A sua arma é a manifestação da sua neurose. Sob a ótica da psicologia analítica de Carl Jung, o seu avatar é um receptáculo em branco para a projeção da sua persona, quem você quer ser, e, mais revelador ainda, da sua sombra. O estilo de combate que você escolhe reflete intimamente os seus mecanismos de enfrentamento de estresse no mundo real. Ele troca a cadência e a velocidade pela crueza. Ele quer interromper a coreografia elegante do chefe com o peso bruto da matéria cega. É a catarse do homem que, cansado das burocracias sutis da vida, decide resolver o problema quebrando a porta ao meio. Em contraste total, o indivíduo que gravita em torno da inteligência e da feitiçaria projeta a necessidade de racionalização. O mago tem pavor do contato. Ele lida com o trauma mantendo distância. O combate para ele é balé matemático, gerenciamento de barra de mana, cálculo de distâncias, otimização de janelas de invulnerabilidade e a supressão do risco corporal. É o indivíduo sobreanalítico. E há os híbridos fascinantes, o cavaleiro de fé e força, o paladino, o arquétipo que precisa justificar a sua brutalidade bélica sob a égide inquestionável de uma moralidade divina, de um fervor fanático, para não se sentir um mero assassino. Mas a genialidade de Hidetaka Miyazaki reside na mecânica do respec fornecida pela rainha Renala no centro da academia. Se o seu paradigma atual falha repetidamente, se o seu bruxo de papel é destroçado, ou se o seu guerreiro lento não consegue tocar um inimigo ágil, o jogo te convida à morte do ego. Você entrega uma lágrima larval, renasce do útero de âmbar e reconstrói a sua identidade do zero. O jogo sussurra uma dura lição de maleabilidade cognitiva. Se a sua identidade, se os seus valores atuais não servem para sobreviver ao trauma, destrua-o sem piedade e reconstrua-se a partir dos próprios destroços. Apegos a quem você era só levam à tela de game over. Enquanto você caminha por esse teatro de ruínas, os poucos personagens não jogáveis que você encontra não estão lá para te dar missões bobas de mate 10 lobos. Eles são âncoras temáticas. Eles são dilemas morais encarnados, desenhados para forçar o jogador a internalizar a máxima brutal do existencialismo de Jean-Paul Sartre. O homem está condenado a ser livre, porque, uma vez atirado ao mundo, ele é responsável por tudo o que faz.
Em Elden Ring, a ausência de um diário de missões detalhado é uma escolha filosófica. Você não sabe as consequências das suas ações. O jogo te condena à liberdade cega, tornando-o cúmplice nas tragédias inevitáveis que as suas escolhas disparam. Olhe para a feiticeira Selene. Ela é a encarnação do iluminismo desenfreado, a fome mefistofélica pela erudição desprovida de limites éticos. Selene estuda a magia primeva, a heresia absoluta. Você, na ingenuidade de querer ajudar um NPC, auxilia a feiticeira a destronar a realeza de Raya Lucaria. E a recompensa narrativa por essa transgressão, um soco no estômago através de body horror. A busca de Selene por transcender as limitações humanas funde a sua alma e a de outros magos em uma Graven Mass, uma abominação esférica, repulsiva, inerte, composta de dezenas de rostos petrificados em agonia silenciosa. O jogo penaliza as suas boas intenções e o custo da arrogância intelectual. A lição sartriana reverbera. A sua escolha livre de quebrar os tabus acadêmicos gerou uma responsabilização irreparável. Você destruiu quem tentou ajudar. Ou observe Millicent, uma garota apodrecendo de dentro para fora, uma alegoria viva da doença degenerativa infectada pela podridão escarlate. A trajetória dela é uma leitura pura de Albert Camus. Ela sabe que está condenada, ela sabe que seu corpo é uma arma biológica a serviço de uma deusa corrompida, mas ela abraça o absurdo. Ela prefere morrer como ela mesma, extraindo a agulha que a mantinha viva, do que florescer no paraíso como uma marionete sombria sem livre-arbítrio. Ao interagir com esses NPCs, você não está jogando um RPG, você está navegando em um campo minado de correntes filosóficas, onde o final feliz simplesmente não faz parte do contrato social daquele universo. Contudo, é no cume do mundo, ao se deparar com a casca fossilizada da Térvore, que o tratado filosófico de Elden Ring exige a sua sentença final. Qual será a fundação conceitual da nova ordem cósmica? As opções que o jogo te dá são aulas magnas de ciência política e filosofia nihilista. O determinismo estrutural, a equação de Goldmask. Goldmask não fala. Ele é um erudito dogmático e esquelético que resolve o caos teológico apontando os dedos em cálculos angulares para o céu. Sua dedução final é aterrorizante em sua frieza lógica. O mundo está quebrado não por falta de deuses, mas porque deuses têm emoções. Marika e Radagon são falhos, inconstantes, guiados por paixões, ciúmes maternais e ambição. A solução de Goldmask? A Era da Ordem Perfeita. É o sonho úmido do determinismo e de filósofos como Spinoza ou Leibniz aplicados de forma tirânica. O final visa consertar a realidade trancafiando tanto humanos quanto as divindades sob um dogma matemático imutável, esterilizado de volubilidade, desejos ou corrupções. Goldmask elimina a variabilidade, a emoção e o livre-arbítrio em prol de uma estabilidade cósmica irrefutável. Para acabar com o sofrimento e a guerra, ele transforma o universo em um grande, silencioso e perfeito relógio inquebrável, onde todos são engrenagens alienadas. A igualdade da miséria, o comedor de estrume. Se você opta por abraçar o Lorde da Escatologia, o Dung Eater, você adentra o reino do pessimismo misantrópico extremo, quase um paralelo às visões sádicas do Marquês de Sade. A proposta dele não é salvação. É a maldição do desespero, é infectar as almas do mundo para que ninguém mais retorne à Térvore, é a condenação eterna. Mas há uma lógica perversa aqui. Se todos são malditos, se todos estão nascidos e mortos no sofrimento mais abjeto e profano, então não existe mais desigualdade.
Não há mais nobreza e plebe, deuses e escravos. Apenas a igualdade nivelada por baixo. É a empatia pelo ódio, o niilismo rancoroso tornado doutrina, o vácuo de Nietzsche, a era das estrelas de Hane. No espectro oposto encontra-se a princesa lunar Deicida, Hane the Witch. A trajetória de Hane é a representação mais lúcida da morte de Deus de Friedrich Nietzsche e da busca pelo Übermensch. Ela orquestra a própria morte biológica e comete o pecado original de matar seu meio-irmão Godwin, tudo para se livrar do controle da vontade maior, Greater Will, os parasitas divinos que ditam o destino do mundo. O seu final, frequentemente mal interpretado no Ocidente, não é transformar a Terra num bloco de gelo. O texto original japonês deixa claro: Hane vai pegar a ordem, os conceitos divinos, o peso metafísico e vai zarpar para o vazio do cosmos infinito. Ela vai afastar a ordem cósmica do toque e da visão humana. Ao remover a onipresença dos deuses, Hane entrega à humanidade a sua maior bênção e a sua mais aterradora maldição, a autonomia secular e incondicional. A escuridão fria prometida por ela é a claridade aterrorizante da incerteza. Não haverá mais uma térvore brilhante para onde orar. Temor, dúvida e solidão tornam-se o caminho humano. É o niilismo ativo. Construa os seus próprios valores, pois o céu está irremediavelmente vazio. O niilismo cósmico, Mainlander, Schopenhauer e a chama frenética. Mas, meus amigos, se você cavou profundamente o suficiente nos esgotos da capital, você encontrou a doutrina que torna todos os outros finais irrelevantes, a chama frenética. A donzela cega Yeta e o louco Chabriri expõem o pensamento letal inspirado nos pessimistas alemães do século XIX, especialmente Philipp Mainlander. Eles revelam que, no início, não havia fratura, havia o grande único, uma singularidade monista perfeita. A vontade maior cometeu o erro insano de dividir isso, de criar a vida, de criar as almas, as emoções, as diferenças. Com a fratura e o nascimento da biologia celular e da consciência, vieram inevitavelmente o pecado, a angústia, o declínio e o desespero. Consciência é sofrimento. Mainlander argumentava que Deus se desintegrou na multiplicidade do universo apenas com um propósito, o desejo de não ser, buscando o alívio final do vazio absoluto através da entropia e da morte. O final da chama frenética acelera esse colapso térmico. May chaos take the world. A chama amarela da loucura tem o objetivo de derreter tudo que divide e distingue, derreter a individualidade, estancar os nascimentos, incinerar a flora, a fauna e a pedra e retornar toda a vida biológica a um magma inorgânico, monista e sem consciência. Do ponto de vista utilitarista mais perturbador possível, é o final perfeito, aonde não há vida, consciência ou nascimentos, cessa imediatamente, em caráter retroativo e futuro, qualquer garantia de sofrimento ou dor. É a eutanásia do universo. É perante essa promessa de apocalipse profilático que Melina, a sua donzela inicial, te implora pelas portas trancadas, encarnando o pilar final da resistência estoica. Ela admite que o mundo é movido a desespero, ela não contesta a feiura da realidade, mas ela insiste. A vida perdura, os nascimentos continuam. Há beleza nisso, não há? Cortar o cordão umbilical do futuro, extinguir tudo por medo da dor potencial que a vida causará, é o mais sublime ato de covardia. Ela te obriga a justificar o seu niilismo. Poucas obras na história da arte humana digital concederam ao indivíduo um fardo tão denso, deliberar filosoficamente, com controle total, a validade moral de cometer o apocalipse entrópico absoluto ou de carregar a responsabilidade pelas cicatrizes geracionais da existência, em troca de fagulhas efêmeras de beleza.
E assim, após centenas de horas, após delírios de grandeza sob céus escarlates, após quebrar suas convicções morais e reconstruir o mundo baseado em cinzas, gelo ou dogmas cegos, a tela escurece. Você vê os créditos subirem acompanhados de corais épicos. O acúmulo fenomenológico de toda essa jornada deságua no inevitável. Você tenta, no dia seguinte, abrir outro jogo de mundo aberto. Você tenta jogar aquele lançamento AAA recém-comprado com gráficos hiperrealistas e você não sente nada. Apenas um vazio cínico, uma letargia incômoda, um tédio que sufoca, a famigerada ressaca pós-Elden Ring, uma insidiosa anedonia na qual nenhum outro loop de gameplay ou formato narrativo subsequente parece conter substância, peso gravitacional ou dignidade para justificar o seu tempo. Isso não é nostalgia precoce, não é esnobismo arrogante da tribo da From Software, é biologia pura, é a reestruturação cirúrgica do sistema de recompensa e da circuitaria dopaminérgica do seu cérebro. Tradicionalmente, a indústria nos condicionou ao alívio de baixa resistência. É a hipodérmica de dopamina digital. Colete penas brilhantes, desvende a névoa subindo em torres, receba uma fanfarra musical a cada animal esfolado. É recompensa gratuita. Entretanto, a ciência cognitiva nos apresenta o que o professor Michael Inslicht batizou de o paradoxo do esforço. Contradizendo o viés evolucionário de que os animais buscam o caminho de menor gasto calórico, o cérebro humano atesta que a dopamina não é só o alívio, é a faísca da resiliência. O valor subjetivo que a sua psique atribui a um triunfo é diretamente proporcional à quantidade pornográfica de sofrimento e esforço que você investiu para alcançá-lo. A mente humana valoriza infinitamente mais a melancolia de uma paisagem desolada alcançada após 50 tentativas excruciantes, onde os dedos sangravam no controle contra a dança mortal de Maliket, a lâmina negra, do que o acesso imediato e inerte a um castelo iluminado por setas guias de tutorial. Elden Ring pegou a sua neuroquímica e a reeducou violentamente para operar em um estado limiar brutalmente superior de tolerância à frustração. O seu cérebro foi exposto prolongadamente ao coquetel terapêutico do horror estético, da oclusão cognitiva absoluta, da submissão à insignificância cósmica e, por fim, do triunfo glorioso e autodeterminado. O resultado é uma adaptação hedônica irreversível, ao regressar às interações genéricas da indústria, onde a sua inteligência é constantemente minimizada e seu esforço mastigado pelo sistema, o cérebro entra em greve. É a síndrome de abstinência da grandiosidade. Hidetaka Miyazaki nos arrancou da infância do entretenimento digital, a percepção esmagadora de que nenhum outro jogo possuirá o mesmo magnetismo decorre de um milagre narrativo. A experiência ensinou a você a transcendência da vulnerabilidade. A obra teve a audácia, a insolência tremenda de te despir da sua fantasia de poder, de te forçar a aceitar o peso de um silêncio indiferente, de mostrar a letalidade de escolhas sem volta em um cosmo doente. E o verdadeiro milagre trágico é que, embora estejamos estilhaçados em um mundo de podridão física e incerteza nihilista, a nossa obstinação em empunhar a espada mais uma vez, de rolar mais uma vez contra a escuridão, perdura. Ecoando a litania da donzela no fundo de uma caverna apodrecida, sob as raízes do mundo, nós entendemos a mensagem letal e catártica dessa obra-prima. Perante a miséria e o absurdo incansável da existência, há, afinal de contas, uma irredutível e sublime beleza nisso tudo.